Não, mas é isso, assim, eu lembro de você até falar durante o papo, você falou isso, assim, eu sei, mas tá diferente ouvindo, É claro, né? porque é como se fosse uma sessão De terapia. de terapia É mesmo. mesmo, entendeu? É diferente dela contando com uma galera e a gente dá risada até, diz coisas engraçadas. E uma coisa é você contar e você, cara, tá só lá, não tem mais nada que Você se distrai. conecta extremamente total, com a outra pessoa, né? Isso aconteceu várias vezes. Não acontece sempre, mas acontece na maioria das vezes, assim. Tem vezes que você tá meio disperso, assim? Não, é que às vezes é mais informativo. Por exemplo, ontem foi um cientista falar sobre vacina. Não é para ser íntimo o papo, é um papo realmente que você quer entender o que está acontecendo, Sim. quer saber da doença, quer saber da pandemia. Então, naturalmente é outro tipo de conversa. É outra entendeu? pegada. É outra pegada. Mas você já sabia fazer esse estilo diferente de conversa? Você já manjava? Já. Claro, você é um comunicador que É. ninguém duvida, mas você já tinha tido um programa antes desse, de rádio? A minha vida sempre foi assim. A Cris me conhece. Eu sempre fui de escutar as pessoas. As pessoas sempre me procuraram por algum motivo para abrir a vida delas. Eu não sei o que acontece, mas sempre vai ser. A pessoa me conhece um pouco já. Puta, Vilela, não sei o que. Porque eu sou um bom ouvinte. Eu escuto com atenção e tal. E por eu ser mais velho também, as pessoas me procuram e eu sempre tento ajudar as pessoas. Uhum. Mas é uma experiência que você se constrói no caminho. Tanto que os primeiros podcasts que eu fiz eu não gosto, entendeu? Eu não tinha. Os que você fez lá no Flow? Não, no Flow e em casa, os primeiros mesmo, porque tava com vários problemas técnicos. Eu não consigo me conectar se eu tô olhando e vendo que a câmera tá com problema. Se eu tô vendo o cara lá correndo para lá e para cá, putz, eu sei que tá com algum problema lá, porque ele tá correndo, ele não tá calmo, ele tá lá e eu tô aqui conversando. Como o Monark, por exemplo. O Monark foi um dos primeiros lá. E o cara tava correndo de um lado pro outro e depois me falou tanto que deu problema no áudio, deu um monte de problema que ele corrigiu depois. Uma câmera às vezes desligava, então não dava para usar aquela. Então, assim, eu não consigo me conectar se com a minha visão periférica eu tô vendo todos esses problemas, entendeu? Então, os primeiros foi muito complicado me conectar por causa disso, porque tava aprendendo a fazer e tava com esses problemas técnicos. Mas esse lance eu acho que para fazer o que a gente faz, é mais saber ouvir do que saber perguntar. Porque, cara, a conversa está aqui no seu colo. O que você faz, pelo menos, existem vários tipos de podcast. É que é uma metáfora para quem joga futebol. Não sei se vocês entendem muito de futebol, mas é marcação cerrada e marcação homem a homem. Marcação por zona e marcação homem a homem. Por zona, cada um fala, ó, esse setor eu pego, esse setor você pega. E eu faço mais uma marcação homem a homem, que eu fico colado na pessoa. Então, às vezes, o pessoal demorou para entender como que era o meu jeito de conversar, porque eu fico em cima, então toda hora, é isso daí mesmo? Por isso que a galera te chama do Faustão dos podcasts. No começo era assim, agora não. Agora porque eu não não preciso mais fazer isso. Sim. Mas no começo eu precisava. Então eu tô falando com você, então você tá... Conta o que você fez hoje de manhã. Cara, hoje de manhã eu acordei, fiz meu café e... Você fez o café? Cara, eu nunca faço café. Eu fiz meu café, aí gravei vídeo pros stories, depois tomei banho, pensei em correr, mas não fui correr. Cara, pra que correr? Entendeu? Eu fazia isso. Porque eu tava querendo que a pessoa entendesse que eu tô do lado dela, entendeu? Sim. Assim, eu fazia essa marcação. Tô acompanhando. Fazer essa marcação. Agora que a galera já entende, eu tô fazendo cada vez menos isso. Então... Isso é verdade, eu tô percebendo. Vai o cara lá e eu deixo ele falando. Porque eu já sei quando precisa e quando não precisa. Antigamente, não sei se é porque eu sempre fui muito fã de rádio, o meu maior terror é ter silêncio, entendeu? Nossa, eu falei isso já pra ela. Então... Quando eu vejo algum podcast que tem um silêncio um pouco maior, eu fico incomodado pelas pessoas. Você entra lá da sua casa. Eu falo... Sabe, quando fica aquele... Aí, nossa, dá um incômodo mesmo. Então, eu não deixava isso acontecer. Eu sofri muito isso também, Vilela, no começo. Porque eu ficava numa sede de... Não posso deixar, a peteca tá caindo. A peteca tá caindo, eu já ia... Opa, não, tenho que interferir. E aí, aos poucos, eu fui mais relaxando, Você relaxa primeiro, porque às vezes é bom o silêncio. Às vezes precisa de silêncio. Pô, com o Ventura, teve umas horas que eu deixei ele quieto. Que ele não tava conseguindo falar. E se eu falasse, eu ia atrapalhar o momento dele. Ele falou, não, pera. Você vai falar o quê nessa hora? Você só fala uma coisa. Não, relaxa, cara. Aí ele vai lá. Pá. Se fosse antigamente, eu ia falar... Não, cara. Não, só que eu ia ficar toda hora... Estamos aqui no Inteligência, né? Não ia levantar o tom, mas eu ia ficar direto. Então, assim, se aprende que ele consegue voltar sozinho, assim, depende da pessoa. E tem pessoa que eu ainda tenho que fazer como era antigamente.
que o cara fala, interrompe. Aí você tem que ficar toda hora colocando... Sabe o fogo que tá apagando? Você tem que toda hora ficar jogando o negócio. Então, hoje em dia, eu consigo muito bem saber do começo, porque eu sempre troco uma ideia antes. Sempre. Ah, você gosta de fazer isso? Gosto. Aqui a gente não curte muito. Eu gosto. Eu troco pelo menos 10 minutos antes. Eu já escuto a voz da pessoa, como que é o andamento da fala dela, e aí eu já me conecto com ela naquela hora. Às vezes não dá. Tem dia que... Poucas vezes não deram, mas sempre dá. Eu acho que uma vez só até hoje que o cara chegou muito em cima. Mas eu já tô acostumado a isso. Tô muito acostumado. Então hoje, cara, eu escuto muito mais. E outra, quando você tá começando o podcast, você quer falar muito. Você tem muita coisa pra mostrar falar. serviço, as minhas histórias todo mundo já conhece. Então, agora é só ouvir o pessoal e só não deixar a bola cair. Mas no começo eu tinha que colocar minha experiência junto. Todo mundo já conhece, que me acompanha no podcast, já sabe minhas coisas. Então, só quando uma informação nova eu tenho que falar, entendeu? Sim. Então, tá muito mais fácil agora. E o fato de fazer todo dia te dá... Cara, é uma... Aumenta muito a habilidade de comunicação, né? É muito fácil. A conexão de olhar e do jeito da respiração da pessoa, você já tá colada nela. Só teve um dia mesmo que eu tava muito mal, aquela pergunta que você fez anteriormente, que não rolou essa conexão, que eu tava muito mal psicologicamente por causa de problemas de casa. Era um domingo, teve briga lá em casa por algum motivo bobo e tal, e sabe quando a situação não tá resolvida, você tem que descer para fazer um podcast. Então, cara, quem assiste esse podcast vai ver eu simplesmente ouvindo a pessoa, parece uma entrevista. Eu pergunto, ela responde, eu pergunto, porque eu tava mal, entendeu? Mas foi um único dia. Você não tava entregando muito. Não, e eu falei, já que eu não tô assim, eu vou fazer a experiência mesmo de não falar quase nada, entendeu? Tanto que a pessoa fala várias vezes, fala assim, eu tô falando muito? Eu falo, não, continua falando, porque eu quase não interferia, entendeu? Mas não é o estilo que eu gosto, não. E a galera tem que entender que ele tá sozinho. É. A maioria dos podcasts tem, eu jogo a bola pra Cris, a Cris joga a bola pra mim, pro convidado, é assim, sempre. Você imagina uma coisa, eu tô falando pelas duas, então claro que eu vou falar mais, entendeu? É isso. Individualmente. Mas somando vocês duas é mais ou menos o que eu falo. Mas você não tem pra quem levantar a bola. E hoje em dia, a galera tá reclamando do contrário, cara. Ah, você tá falando pouco. O cara falou um monte de coisa e você ficou quieto. Os caras querem que eu brigue com as pessoas às vezes, entendeu? Se você faz uma vez, pode falar. Não, eu ia falar que sempre vão reclamar de alguma coisa. Então, eu ia até comentar. Eu recebi uma mensagem anteontem, sei lá, no final de semana, que me mandaram assim... Cris, pare de mexer no cabelo enquanto... Porque eu tenho mania, desde que eu nasci, ô inferno, de ficar mexendo no cabelo assim, ó. Eu pego as pontinhas, eu separo, eu faço trancinha, aí eu separo as trancinhas. Só que aqui eu não tô pensando no cabelo. Eu tô mexendo aqui, ó. Ela tá assim, conectada com você, só assim, quando eu não tô aqui, eu tô mexendo aqui, ó. Eu mexo no cabo, eu fico no cabo aqui mexendo Mas também. aqui eu tenho mania. Ai, pare de fazer trança no cabelo, o convidado falando e você mexe... Mas sim, eu ouço com a mão. Ô, desgraça! Eu ouço com a mão, inferno! Mas eu tô falando isso brincando, mas sempre tem alguma coisa. Então a pessoa reclamava porque você falava demais, agora porque tá falando de menos. Sim. Aí tem episódio que a Cris não deixou o convidado falar. No outro episódio, vocês não falaram, o convidado falou demais. No outro episódio, a Yas não deixou a Cris falar. Ou a Cris não deixou a Yas falar. A Má falou pra mim assim, eu ia dar print na tela... Porque foi muito engraçado na hora que tinha 3 comentários assim, nossa, falando demais. Nossa, o convidado falando muito. Nossa, não sei o que, não sei o que. E embaixo, nossa, Cris, para de falar, deixa o convidado. Se decidam, tripolaridade do... Mas vocês vão perceber uma coisa que eu já percebi, assim. Quanto mais passa o tempo, é menos gente reclamando e mais gente te defendendo. Total. Antes colocavam a gente uma contra a outra todos os dias. Agora eu vejo que isso diminuiu. Vilela, como é que foi aquele que a gente riu muito? Pelo clima, como é que era a frase? Assim, está nítido. Assim, foi o Vitor metaforando que escreveu. Pelo A6 da boca dela. Não, está nítido que elas tretaram. Está nítido. Eu e a Cris, nada. E a gente... Teve um outro que foi muito bom também. Eu cheguei aqui morrendo de dor de cabeça. Eu entrei aqui, Cris, falei, tô com dor de cabeça. Tomei o remédio, tomei, o programa começou. Aí começaram... Nossa, a Cris deve estar odiando o convidado de hoje, porque ela não tá... Eu falei, meu Deus, tem dor de cabeça, tem um ser humano. Eu estou morrendo! Não, mas isso é normal, assim. A gente printa os comentários, os melhores a gente printa, porque, cara, o que eu mais gosto é que a gente fez um especial de, sei lá, 100k. A gente fez outro de 250. No de 100k, um cara falou assim, só falta agora essa bosta chegar a 1 milhão.
Não é, cara, não é um negócio motivador. Delicioso. Só falta essa bosta agora chegar a 1 milhão. Eu vou fazer uma placa e colocar no meu cenário. Quando chegar, bota esse print. Cara, é maravilhoso. Quando chegar, porque vai o cara ser assiste. Ele não, ele torce contra, mas ele assiste. É bom, porque no dia que for, você pode abrir falando assim, gente, a notícia de hoje é que essa bosta chegou a 1 milhão. Exatamente isso. Mas eu sempre faço um marketing contrário, tipo, inteligência limitada para não me encher o saco. Se eu falar qualquer bobagem, eu tô assumindo que a minha inteligência é limitada e eu vou cometer erro, entendeu? É isso que nem que quando significa. foi o Lito. O Lito foi lá de avião e eu vou perguntar as coisas. Aí eu falei, eu chamei a turbina, o motor de turbina. Aí todo mundo, ai gente, não é. Todo mundo sabe que é motor. Eu sempre chamei de turbina, desculpa. E ele com maior paciência me explicando e a galera me destruindo no chat. Então. Tô nem aí, né? Outro dia aqui eu confundi utopia com distopia. Bastou... E não foi que ela confundiu o conceito, ela confundiu na hora de falar. Ah, tá. Sabe, tipo assim, ela foi falar a palavra e Nossa, falou. parece uma utopia. Nossa, o que me xingaram naquele dia. E o que xingaram a Cris porque ela interrompeu sem querer a fala de um convidado. Meu Deus, Vilela, você deve passar Eu muito me por isso. distraí aqui. Ele tinha entregado o negócio e eu tenho um problema muito sério, que é quando eu tô lendo, se a minha casa desabar, eu não vou ver. Entendeu? Quando eu começo a ler, esquece. Você pode vir no meu lado e falar, oi, pois não. Eu apago ali, ele me entregou o negócio e tal, aí Yas viu o livro, passou pra mim, eu abri o livro e tal, e comecei a ler. Ler não, porque tava, sei lá qual é o idioma que tava aquilo. E a gente conversando aqui. E aí eu vi o negócio da diagramação. Eu tava vendo aqui o negócio. Viajando. Aí eu vi e falei assim, nossa, gente, isso aqui me irrita tanto, diagramação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele parou a frase no meio, só que foi rápido isso. Só que quando voltou, o assunto já foi pra puta que me pariu. Entendi. Mudou o negócio e não voltou. Nossa. Só que era uma grande curiosidade, assim, que ele ia contar. Não, e depois o Vitão avisou que a galera tava querendo saber. Ele respondeu. Tá. E eu falei, daí no outro episódio eu ainda falei, gente, desculpa, não foi por mal. Eu me distraí aqui.